Ô, deputado, Pô, que luta, hein? mas voltou, Voltamos. voltou. O senhor estava falando da Venezuela, é, quando o senhor começou a falar do Maduro e tal, estava falando da Venezuela, pós-Coreia do Norte, começou a falar do embargo na Venezuela. Mas não podemos excluir da situação da Venezuela o fato da Venezuela ter petróleo. Pô. Imaginar que os Estados Unidos da América do Norte, descumprindo decisão da ONU, inventou um pretexto que Saddam Hussein no Iraque tinha armas de destruição em massa, completamente desmentido. Até hoje está comprovado que o Bush, por exemplo, invadiu os Estados Unidos, o Iraque, matou o Saddam Hussein por causa do petróleo. O presidente dos Estados Unidos deveria ser submetido ao Tribunal Penal Internacional pelo crime que cometeu. Até hoje, o povo iraquiano ainda não encontrou o caminho da estabilidade. Mas era o petróleo. E o Saddam Hussein tem que dizer isto. Era aliado dos Estados Unidos. A guerra Irã-Iraque foi uma aliança do Iraque com os Estados Unidos por causa da Revolução Iraniana, com Ayatollah Khomeini, que assumiu a independência do Irã, também com petróleo. E o Saddam Hussein, quando se sentiu politicamente forte, nacionalizou tudo do petróleo. Tudo. Não tinha um posto de gasolina no petróleo, do Iraque, com bandeira da Shell, da Esso. Nacionalizou tudo e virou adversário. Aqui, na América do Sul, o Hugo Chávez assumiu o controle da PDVSA. Eleito presidente da República, assumiu, estatizou, assumiu a empresa de petróleo, com as maiores reservas de petróleo do mundo, e o povo pobre. E isso foi insuportável. Se lembrar do general Noriega com o Canal do Panamá, assumiu a presidência eleito, diziam que ele era agente da CIA e não concordou em modificar o tratado do canal, que tinha sido assinado com a liderança do Torrijos, que era um líder popular no Panamá. Panamá que pertenceu à Colômbia. Criaram outro país para fazer o canal. Pô. Então as coisas vão ficando para trás e a gente não pode esquecer que o sofrimento do povo venezuelano está se dando porque Hugo Chávez morreu cedo, deixou um sucessor que está mantendo a duras penas as linhas da revolução. Não está entregando o petróleo. Pô. Então, imaginar a aliança do Hugo Chávez com Fidel Castro, pô, isso é insuportável. No mundo ocidental, Estados Unidos da América do Norte não suportam isso. Pô. Então é difícil, pô, porque era preciso que não houvesse o bloqueio para que nós pudéssemos analisar a situação da Venezuela. Como é que alguém se proclama presidente da República e tem o apoio internacional, inclusive do Brasil, que é o Guaidó? Então, ou se analisa com todas as condicionantes, ou vai ficar pão, pão, queijo, queijo. A Venezuela tem petróleo. Estão de olho no petróleo da Venezuela. No meu caso aqui do Brasil. Por que alguém acha que houve um impeachment da presidente Dilma? Por causa de pedalada fiscal? Não. Porque através do Centro de Pesquisa da Petrobras, foi descoberto, com tecnologia própria, com capacidade de extração, que o Brasil tinha muito, não é pouco, muito petróleo na camada do pré-sal. E o novo marco regulatório dizia o seguinte: a Petrobras como operadora única. Isso foi insuportável. Pô. A Petrobras como operadora única, mesmo podendo se associar, ficando com 30%, mas só ela
podia retirar o petróleo do fundo do mar. Por que eles não aceitaram? Por uma simples razão. Se os municípios não conseguem fiscalizar o peso do lixo recolhido, como é que o Brasil não consegue fiscalizar quase nada aqui em terra, como é que ia conseguir fiscalizar o petróleo extraído em alto mar? Bota o navio lá, tira 1 milhão de barris, diz que tirou 5 mil. Então a Petrobras, como operadora única, foi o entrave. Que eles falam que o petróleo é uma fonte de energia em extinção. Mas por que eles têm o olho no petróleo? As novas energias, energia eólica, energia solar, tá bem. Tem que tirar logo o petróleo, senão depois vai ficar aí no fundo do mar, sem aproveitamento. O que é que eles querem? O que é que agora querem privatizar as refinarias da Petrobras? Com esse governo entreguista que está aí. Por que acabaram com o marco regulatório? Estão entregando aí as nossas bacias sedimentares. Então, é o petróleo, pô. É o petróleo. Que ninguém tenha dúvida. Então, a Venezuela vive essa desdita, porque o Maduro ainda tem sustentação social. Quando o Guaidó faz a manifestação dele, as manifestações populares do Hugo Chávez colocam um número muito maior. Por isso que ele não saiu do governo ainda, pô. Que o povo está sofrendo além da conta, mas está fiel à revolução. Como foi o caso do povo cubano. Alguém pensa que o povo cubano se conscientizou da importância da revolução e não sofreu? Sofreu e sofreu muito. Eu estava lá, eu estava em Cuba, vi Fidel fazer um discurso no aniversário da Revolução, multidão assistindo ao discurso dele, quando ele disse: preferimos ser banidos do mapa do que abrir mão da nossa revolução. É só vendo a manifestação do povo diante dessa frase, não é isso? Ele falou: juro diante da estátua de José Martí que preferimos ser banidos do mapa do que abrir mão da nossa revolução. Eles não gostam disso. É o que o povo brasileiro será capaz de se mobilizar diante de um projeto libertário, de um projeto nacional, que é a sua utopia. Porra. O Brasil não tem um projeto nacional. É o projeto da dependência, da entrega, da submissão, sem dignidade, sem orgulho. Porra. O orgulho nacional, cadê? Eles foram destruindo. Porra. Estão destruindo até agora. Porra. Não é só no futebol, no esporte. O povo brasileiro precisa de um projeto revolucionário que afirme a dignidade, mas a independência. Pô. Mas, obviamente, tem que acreditar. Essa é a utopia. É ter um projeto nacional no qual o povo acredite, que seja um projeto libertário, inclusivo, para acabar com a desigualdade, para dar a alegria de pertencer a um projeto. Isso é que está. E aí, paralelamente a isto, nós temos as outras atrocidades. O racismo, a violência contra a mulher, isso está tudo incorporado e que é preciso superar. Lá nos Estados Unidos agora, o assassinato do negro, Floyd, pelo policial, quando aquele chefe de polícia, com seu cap bordado, ajoelhou com os manifestantes, como se estivesse pedindo perdão pelo ato praticado pelo policial. Quando todos levantam, um manifestante negro abraça efusivamente aquele policial branco e fala: somos irmãos? Olha aí. E aí? Como é que fica diante disso? Essa divisão. Porque o racismo é para dividir, pô. Porque é claro que as pessoas são iguais. As pessoas nascem iguais. A sociedade exclui, aprofunda a divisão, inocula o ódio. Uma criança odeia qual criança? Ainda na pureza dos seus sentimentos.
Por que vai sendo deformada? A pessoa vai sendo deformada ao longo do tempo com esses valores do capitalismo. Porque os valores do capitalismo são os valores da exclusão, a exploração do homem pelo homem. E a escravidão estigmatizou o negro ao longo dos séculos. Como é que está lá a Mãe África? Eu fico vendo aí Médicos Sem Fronteira, a propaganda, agora mesmo com a pandemia, as filas para receber a cesta de alimentos nos países africanos, longas, inclusive na África do Sul, com toda a luta do Nelson Mandela, a desigualdade ainda continua lá. O negro continua. Houve inclusão? Houve. Mas a parcela maior ainda está na exclusão. Não é simples, não é difícil. Mas no Brasil, Darcy Ribeiro, não é isso? Falava o socialismo moreno. O Brasil sendo uma nova representação para a humanidade. Cadê esse sonho? Cadê essa utopia do socialismo moreno? Quem consegue conduzir isso, quem é que ainda consegue carregar essas bandeiras, se não o PDT, que tem essa raiz. É só o PDT que tem essa raiz. Nós temos que proclamar isto. Esperamos que, finalmente, o PDT possa ser a alternativa, preservado o Estado Democrático de Direito. Não havendo golpe, retrocesso institucional, para que o PDT possa se apresentar com o seu candidato. Que nós temos que dizer isso, com um projeto nacional, com um projeto de igualdade, mobilizando todos, independente de cor, sexo, opção sexual, seja lá o que for. Mas todos mobilizados, acreditando no projeto. Um projeto transformador, um novo modelo econômico. Vamos ver. É a luta, é o desafio, que eu digo, está aí, é a nossa utopia, não é isso? Mas é realizável. Nós temos que ter essa convicção. É possível derrotar essas forças conservadoras. É possível. E um projeto que mobilize, que faça o povão compreender a força que tem. Brizola não falava? A força do povo. A força do povo. Olha aí. Brizola, tem um livro aqui, Brizola com a força do povo. Deputado, então, vamos lá. Eu queria sair um pouco dessa discussão e queria entrar numa discussão mais sua político-partidária. Eu queria que o senhor falasse um pouco da estadia do senhor no PSOL e fala primeiro da estadia no PSOL. Não, para lá. Eu travei uma luta com vários companheiros dentro do PDT. Uma luta muito grande para tentar fazer com que o PDT se democratizasse. A organização dos diretórios, a participação popular, o PDT foi abrindo mão e chegamos a um ponto de impossibilidade de transformação que eu entendi que deveria sair. E fui para o PSOL. Não quero, obviamente, fui bem recebido por uma parcela, mas a luta interna no PSOL é muito destrutiva. E eu não consegui me adaptar. Não quero fazer críticas ao partido que me recebeu. Eu saí do PDT com o mandato e voltei para o PDT com o mandato. Eu recebi o mandato de deputado estadual pelo PDT, fui para o PSOL, fui eleito pelo PSOL, voltei para o PDT. Então eu percebi o seguinte, que com tudo aquilo que eu criticava no PDT, ainda era a melhor trincheira. E retornei ao PDT, tem algumas mudanças internas, mas essa perspectiva do PDT, oferecer um projeto nacional, também, de certa forma, está democratizando as relações internas do partido. A necessidade da organização a partir da participação popular. Então, voltei para o PDT e até me emocionei, porque eu fui tão bem recebido pela quase totalidade do partido, que uma demonstração de que o PDT é que é verdadeiramente a minha trincheira. Foi assim, né? Foi um rio que passou em minha vida, mas já passou. Já passou. Mas tenho respeito, tanto que o pessoal agora tem que registrar isso. O pessoal não cresceu
o que era esperado, o que eles esperaram. Várias eleições, tanto que o pessoal agora atua como sendo a esquerda do PT, porque não conseguiu crescer assim como, lembro do PSTU, que foi a primeira divergência do PT. Quando houve a criação do PSOL, eu pensei que se aliam no PSTU. Não conseguiram. Então agora eles estão lutando, não quero eu... Integram também o campo da oposição com o PDT, mas com as divergências. O PDT tenta construir uma outra frente, porque existe o convencimento de que o PT vai insistir no mesmo erro. Pô. Porque na última eleição estava evidente que o candidato capaz de derrotar o bolsonarismo era o candidato do PDT, o nosso Ciro Gomes, que vem percorrendo o país, debatendo as propostas, apresentando propostas, demonstrando claramente que é possível ter uma alternativa que passe pelo PDT. É essa a certeza que eu tenho hoje. Ah, mas o Ciro, de vez em quando, se exaspera, que é o quê? Imagina, sabe o que eu estava dizendo outro dia? Eu imagino o Ciro Gomes, todo dia, acordar, olhar a situação do país, a perspectiva de golpe, o retrocesso democrático, e ele pensa assim, se o PT não tivesse sido tão equivocado, eu seria o presidente da República, a vida do país seria outra. Ele vive esse sofrimento diariamente, como nós vivemos também. Mas ele é a figura. Não é fácil suportar isto, porque o drama é muito grande. A pandemia está aí, as pessoas adoecendo, morrendo, perdendo o emprego, e o presidente da República está nem aí. E daí? Ele fala, e daí? E daí? E daí? Então, ele é o principal culpado. Não tem a visão do que é União, Estados e Municípios. Ele não é a união, ele é a desagregação. E aí, quem paga o preço maior é o povo. Se tivesse um enfrentamento sendo feito de acordo com as orientações dos cientistas, de acordo com... A pandemia poderia já estar sob controle, numa avaliação para a saída dela. Mas não, já estamos aí sem saber se estamos no pico, se não estamos no pico, não testam, o número de testagem é pequeno, não dá para avaliar, para ter 3, 4 dias seguidos, mais de 1.000 mortos por dia. E aí vamos escondendo os números, a subnotificação, não querem colocar no atestado de óbito que morreu de coronavírus. Quer dizer, então, uma coisa assim, uma insanidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, por dever e por ser a verdade, de colocar nas costas do presidente da República a responsabilidade por esse dano. Esse dano que está sendo causado ao povo brasileiro, a responsabilidade é dele, que não se comportou como chefe de Estado, como chefe de governo, centralizando, orientando, coordenando o enfrentamento do coronavírus. Vamos lá. E essa irresponsabilidade dificulta muito mais saídas econômicas no futuro. Quer dizer, ele não tem noção. Na verdade, não respeita, não estava preparado e tem uma mentalidade golpista fascista, que ninguém tenha dúvidas disso. Deputado, 2 perguntas em uma. Eu queria primeiro, aquele episódio em 2017, 2018, que foi a votação da LERJ, que acabou culminando, não sei se isso culminou na sua saída do PSOL, mas vi que houve muitas... E também, outra pergunta rapidinho, e também a opinião do senhor sobre a Lava Jato, saber se existiu influência da Lava Jato e o senhor não abriu mão da sua perspectiva política, ou se não. Deixa eu lhe dizer. Primeiro, que eu já tinha... É só pegar o Diário Oficial. Muito antes
de qualquer votação na Assembleia Legislativa, eu já tinha anunciado que não pertencia mais à bancada do PSOL. Obviamente que eu tinha que aguardar o prazo da lei. Eu não poderia sair do partido e ficar inelegível. Então eu comuniquei que não pertencia mais à bancada, que eu fui vítima, depois de uma fake news, patrocinada por esses bolsonaristas que estão aí. Eu fui aqui em Campo Grande, na Fazenda Modelo, negócio do centro lá de zoonose, cães e gatos, milhares de cães e gatos, uma comissão especial da Câmara dos Deputados, 2 mulheres, 3, que se diziam protetoras de animais. Nós fomos fazer uma inspeção, eu e outro deputado, ela foi lá dizer que aquilo era uma palhaçada, eu não participo desse circo. E eu tive uma reação indignada. Eu esperava, diante daquilo, da agressão que eu sofri, que eu recebesse a solidariedade do pessoal. Não. Quiseram que eu pedisse desculpa. Eu manifestei que estava saindo do PSOL e tenho a carta do presidente nacional do PSOL me pedindo para ficar. Quando eu manifestei que estava saindo. Que ao invés deles serem solidários a mim, quiseram que eu pedisse desculpas. A minha reação indignada, dizendo que aquilo não era um circo, não foi nada uma reação machista, nada disso. Foi uma provocação. Eu caí na provocação. Mas foi uma... Como é que você chega num lugar, as pessoas... Isso é uma palha, eu não vou participar desse circo. Vocês são políticos e eu não sou. Aí eu reagi. Ao invés deles serem solidários a mim, eles quiseram que eu pedisse desculpas. Pô. E eu falei que não pediria e sairia do partido. Me mandaram a carta, me pedindo para ficar. Depois, houve a votação e eu não tenho arrependimento. Agora, que você não pode defender a Constituição só para aquilo que interessa a você e aos seus aliados. A Constituição diz o seguinte, ainda diz hoje, o deputado só pode ser preso, seja estadual ou federal. O deputado estadual tem as mesmas garantias, inviolabilidade e imunidade que tem o deputado federal. Aí a Constituição diz que o deputado só pode ser preso em flagrante pela prática de crime inafiançável. Aí a Justiça Federal do Rio prende 3 deputados. Não estavam em flagrante, mas houve a interpretação de que o crime era continuado, era permanente, então estavam em flagrante. Então superaram essa questão. Mas os crimes não eram inafiançáveis. Como é que eu vou, tendo sido constituinte, conhecendo a Constituição, eu vou votar de acordo com o clamor público? É o clamor público que faz o povo linchar o negro que roubou um sorvetinho. O pega ladrão, amarra no poste. E é crime. O racismo não é crime? Está na Constituição. Mas tem gente que apoia o racismo. Mas está lá na Constituição, o CAO. Então, eu votei pela soltura porque os crimes não eram inafiançáveis. Eu não estava votando se os deputados eram inocentes ou culpados da prática de qualquer ato, a eles atribuído. Qualquer ato. Porque eu não estava julgando, eu estava decidindo se responderiam o processo presos ou em liberdade. E cumprir a Constituição. Quando o pessoal cobra o cumprimento da Constituição para outros casos, mesmo gente, eu vejo gente do PT e até do PSOL, gente que votou pela prisão. Mas quando chega nos casos do PT, eles defendem a Constituição. Mas para os outros, a Constituição só vale quando é para protegê-los. Mas quando é para respeitar o direito dos outros, a Constituição não vale. Existe o devido processo legal. E isso tinha que ser observado. E a situação é tão dramática que o tempo passou, os 3 deputados não concorreram, mas outros concorreram, foram eleitos.
uma confusão danada, agora está aí, reassumiram o mandato. Se tivessem cumprido a Constituição nos dispositivos que ela prevê, talvez com os mecanismos da Constituição, agora os deputados poderiam estar sem mandato. Como não cumpriram a Constituição, não cumpriram nada, sem imaginar que os deputados que reassumiram o mandato agora estavam presos e ainda não foram ouvidos no processo ali. Estavam presos inconstitucionalmente. Inconstitucionalmente. E mais, a Assembleia Legislativa decidiu agora se eles ficariam presos ou soltos, e eles não tinham tomado posse do mandato. Então reconheceram que eles eram deputados. Eles descumprem, fizeram um rolo muito grande, que agora está aí. Os deputados foram soltos, reassumiram o mandato, e o processo andou. Eles foram ouvidos, foram denunciados, foram condenados. Não. E na Constituição diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Estamos ou não no debate sobre a condenação em segunda instância. Eu tenho e fiz um esforço, continuo na luta contra a prisão provisória. A prisão provisória, você vai nos presídios do Rio de Janeiro, você encontra presos, gente está preso provisoriamente, acusado da prática de um crime que não prevê pena de prisão. Ou está preso provisoriamente há mais tempo do que a pena máxima prevista para aquele crime. Muitos, quando são condenados e são imediatamente soltos, que são condenados a menos tempo do que o tempo em que ficaram provisoriamente presos. Normalmente negros, pobres. É só ir lá ver. Eu defendo a Constituição. A prisão provisória não pode ser eterna. Eu fiz aqui na Assembleia Legislativa, antes do surgimento do caso dos deputados, eu fiz um projeto de lei dando um prazo máximo de permanência de preso provisório nos presídios do Estado. O judiciário, então, que assuma a administração dos presos, não gasta um tostão do orçamento do judiciário, deixa o sujeito mofando lá, a morosidade na justiça. Apresentei de novo como deputado federal, é difícil aprovar, é muito difícil, que o sistema está montado para aprisionar mesmo contra a Constituição. Pô. É uma luta difícil, mas muito difícil. Então eu não tenho. Agora, fui vítima de fake news, porque os bolsonaristas fizeram sabe o quê? Pegaram o episódio aqui da Fazenda Modelo, disseram o seguinte, primeiro que eram professoras e não protetoras de animais. Aí falaram assim, que eu estava indo nas escolas para dar dinheiro às professoras para que elas falassem mal do Bolsonaro. Quando elas não concordaram, olha como é que ele age. Aí colocava a minha reação, que não tinha nada a ver com professora. Mas isso foi massivo. Para te dar um exemplo, o senador Magno Malta, ex-senador, teve 1.300.000 visualizações dessa fake. O azar deles, com tudo isso, eu consegui ser eleito. Consegui, não esperava, porque aqui, um cantor gospel aí, do Rio de Janeiro, 375.000 visualizações, outro 200 e poucas mil, vinha do Brasil inteiro. Um colega meu falou, Ramos, da PM, parece até que você é candidato à presidência da República. O massacre que foi feito com essa fake. E aí era o pessoal do Bolsonaro. O pessoal do Bolsonaro com essa fake mentirosa, for alterando o episódio, e o pessoal do PSOL com a votação pela soltura. Sem dizer que eu tinha, sem debate. E querendo dizer que eles que me expulsaram. Me expulsaram por causa do meu voto, quando eles já sabiam que eu estava fora, aguardando só o prazo da lei, e mais, com a carta que a direção nacional do partido me pediu para ficar no partido.
Mas eles são farsantes, pô. São capazes disso. São oportunistas. A falta de solidariedade, são péssimos companheiros. Vivem internamente se matando. O que fizeram com o senador Randolfo Rodrigues, que ia ser o candidato à presidência da República. Eu fui no Congresso do PSOL, só vendo as acusações internas. Um senador respeitado, com uma atuação destacada, emprestou o nome para ser candidato pelo PSOL, não suportou. Retirou a candidatura e saiu do partido. Porra. Agora está aí. Marcelo Freixo não está falando a verdade. Ele não está deixando de ser candidato à Prefeitura do Rio porque não conseguiu unir o campo progressista que chamam de esquerda. Não, ele não conseguiu unir o PSOL. A candidatura dele dentro do partido dele. Mas ele não assume isso. Ele quer dizer que não conseguiu mobilizar a esquerda para ter um candidato único. Não. Se o PSOL tinha outros nomes, disputando com ele tinha que primeiro unir o partido dele, para depois tentar unir os outros. Não conseguiu unir o próprio partido. Então, são essas mentiras que a mídia, a grande mídia, né, patrocina. Dá uma grande entrevista, lamentavelmente, os partidos da esquerda, diante da possibilidade da minha vitória, eu sou o principal candidato. Não conseguiu unir o seu próprio partido. Pô. É o PSOL que não quer aliança. Ele não teve coragem de fazer um debate interno. O vereador Renato Cinco também se apresentou como candidato. Se ele tem esse peso todo e pretende unir o campo progressista, por que ele não une primeiro o seu partido? Mas mente, pô. O que eu posso fazer? É difícil. Agora, eu só tenho a oportunidade de dizer o que eu estou dizendo aqui na utopia, pô. Não é isso? Eu tenho que confessar isso. Eu tenho alguma dificuldade de me relacionar com a grande mídia. Pô. Eu não sou midiático. Eu digo assim, eu nunca fui apoiado por nenhum prefeito, nunca fui apoiado pela máquina partidária, nunca tive nenhum patrono, minha campanha é uma campanha com pouco recurso, não sou filho de ninguém, não sou irmão, não tem ninguém. Não é isso? Que você vê a hereditariedade na política. É muito difícil, como líder comunitário, romper. Tem que ter o patrocínio. Foi secretário, nunca exerci cargo fora do mandato. Nunca fui secretário de nada para ter esse peso, né, do apoio da máquina. Nunca fui apoiado por máquina administrativa, nunca fui apoiado por máquina partidária, nunca fui apoiado por nenhum prefeito. Não é que eu não queira, não. Mas é a natureza da minha atuação. Pô. Agora, como é que elege? É um milagre. Isso é que eles não suportam. E eu sei por que elege. É muito trabalho com os companheiros em torno. Os companheiros do gabinete, os companheiros das causas que eu abraço, as categorias profissionais, a luta travada. Não é com patrocínio superficial. Não. É luta. Muita luta ali, ó. Tá lá, a gente reúne o pessoal do gabinete, diz assim, porra, milagre. Mas tem, não é isso? Quando eu defendo as estatais, quando eu defendo a Petrobras, quando eu defendo a SEDAI, a luta aí contra a privatização, quando eu defendo os servidores públicos, quando eu defendo os trabalhadores, várias categorias profissionais, mesmo com toda a dificuldade, uma parcela mesmo que pequena ainda compreende e participa da nossa luta. Pô. Mas é muita luta. Não é pouca, não. Não é pouca. Porque é dizer assim, na ginástica, você já viu a ginástica? A competição na Olimpíada? Sim. A nota dada tem relação com o grau de dificuldade. O grau de dificuldade na realização de um exercício contribui para a nota. O exercício feito com um grau de dificuldade pequeno, a nota é menor. A Daiane, por que a Daiane foi campeã mundial? Inventou saltos com graus de dificuldade
completamente, agora, essa americana, não é isso? O grau de dificuldade. Então, eu digo assim, você teve na outra votação 40 mil votos, nessa teve 26, mas é o grau de dificuldade. O grau de dificuldade que eu enfrentei, com todas essas fakes, com toda essa pressão, tudo isso não foi suficiente para impedir que eu estivesse lá com o mandato de deputado federal, defendendo as mesmas bandeiras. E as bandeiras que me identificam com o nosso PDT, acreditando mesmo. Eu acredito que o PDT com Ciro Gomes vai ser a alternativa do povo brasileiro para 2022. Porque não há outro caminho. Não há outro caminho. E se porventura, não é isso? O PT compreender, ainda vai ser possível uma unidade. Mas é uma unidade em torno de um projeto nacional com perspectiva de vitória. Não é a vitória do PDT, é a vitória do projeto. E quem está habilitado hoje a conduzir esse projeto, pelo PDT, é o nosso Ciro Gomes. Muito bom. Deputado, gostei muito da conversa não, claro. Fala. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque você fez as perguntas. As pessoas saem fazendo comentário, mas não perguntam. Para mim, não tem pergunta que seja difícil. Perguntar por que saiu do pessoal, por que entrou, o que fez na Coreia do Norte. Eu andei nas redes sociais aí, sendo malhado, está defendendo que joga. Eu fui lá conhecer, pô. Então, o jogo político é perverso, mas principalmente quando o nível do debate não é elevado. Aí é muito difícil, entendeu? Mas eu não me recuso a qualquer pergunta. Pô. Tem dúvida? Pergunta. Não tem pergunta desagradável? Dá a oportunidade da gente demonstrar. Assim, por que votou pela soltura dos deputados? Eu votei defendendo a Constituição. Mas estou defendendo agora. Eu fui constituinte. Se existe alguém, quem jurou primeiro defender e cumprir essa Constituição, foram os constituintes. Fala assim, pega uma Constituição, vai lá, no final, a relação dos constituintes. Eu falo assim, esse Paulo Ramos que está aqui, ó, sou eu. Então eu tenho o dever de cumprir, de defender a Constituição. E é o que eu faço, mesmo em situações enfrentando o chamado clamor popular, pô, equivocado. Pô. Eu falo do linchamento, eu falo das coisas. Eu falo, tem gente que acha que mulher é inferior, que pode bater. Pode? Não. Tem gente que acha que o negro é inferior, é o racismo. Mas é a Constituição. Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu me lembro, para falar uma coisa, General Figueiredo, durante o seu mandato, na ditadura, ele resolveu ser popular. E começou a andar na rua para conversar com as pessoas. Entrou num bar em Santa Catarina, foi discutir com o estudante, o jovem. Aí o jovem falou para ele que a Lei de Segurança Nacional era a pior lei da Terra. Aí ele perguntou ao garoto, e você conhece todas as leis da Terra? O garoto falou, não, só conheço a Declaração Universal. Então, já basta. Conhecendo a Declaração Universal, já você pode comparar uma lei como a lei, o ato institucional número 5. Você compara aí. E o rapaz falou isso. Não conheço todas, não. Só conheço a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Matou o diálogo. Ganhou o debate. O garoto. Acabou com a discussão. Então, meu amigo, é sempre tudo. É sempre bom perguntar. Eu me disponho sempre. Não tem pergunta para mim que me cause constrangimento. Eu reajo demonstrando o porquê da minha decisão, o porquê do meu voto em determinadas situações. São várias. Eu digo assim, qual é a diferença de um deputado para o cidadão comum? É que o deputado vota mais. Todo dia, sessão da Câmara hoje. O líder vai lá e orienta. PDT vota sim.
Nós estamos votando. Se tem votação nominal, mesmo à distância, a gente vota. Então, o deputado vota mais. Eu fui eleito e estou votando. As pessoas sabem como eu estou votando? Ou como outro deputado está votando? Não sabem. Não sabem. Eu estava vendo nesse congelamento de salários dos servidores públicos. Não foi de salário, foi congelamento de verba para a educação, para a saúde, para a segurança, incluindo o salário. Só botavam para a opinião pública que era o congelamento de salários. Alguém sabe quem votou favoravelmente ao congelamento? População do Rio de Janeiro. O servidor público sabe quem votou a favor do congelamento e quem foi contra? Quem defendeu o servidor e quem votou contra o servidor? Não sabe. Pô. Como não sabe, é facilmente enganado. Pô. Que o cara faz um discurso. Eu estava vendo um parlamentar, não vou dizer nome, porque senão seria ético. Não é? Defensor da saúde, defensor do pobre. Na votação do benefício de prestação continuada, antes da pandemia, o benefício, o governo mandou uma mensagem, dando o benefício até quem tivesse renda 1/4 do salário mínimo. Idosos e deficientes físicos. Nós votamos, houve a votação, ao invés de ser 1/4 do salário mínimo, ser meio salário mínimo. Quem é que votou contra isso, prejudicando aposentados e deficientes físicos? A população sabe quem votou? Não sabe. Aí o cara vem e faz um discurso em defesa do idoso. Concretamente, na hora de beneficiar o idoso, ele votou contra. Aí defende o deficiente físico, as pessoas com deficiência têm que abrir vaga, tem que colocar não sei quantos de percentual de emprego na falta. Tá bem. Na hora de votar um socorro pequeno para o deficiente físico, o cara votou contra. Mas as pessoas não sabem, pô. Como é que... Para perguntar. Cara, deputado, por que você votou contra aquele benefício para os aposentados e deficientes físicos? Porque está defendendo o teto de gastos? Por quê? Está achando que é melhor pagar juros da dívida pública do que beneficiar aposentados e pensionistas? Do que beneficiar o deficiente físico? Quem que votou pelo congelamento do meu salário? Eu sou servidor pobre aqui, do município. Que fala que é o congelamento de salário para as carreiras que têm altos salários. Mas a maioria esmagadora está abaixo dos 2 salários mínimos, 3. Mas no rádio, na televisão, no jornal, aparece o salário de quem nem vai ser atingido. Quem vai ser atingido é o pobre lá na ponta, o servidor de menor salário. Mas o cara não sabe como é que o outro votou. Tem que saber como votou. Então, eu sempre digo isso, até para sindicatos, né? Para as representações de servidores públicos, vocês têm que pegar o resultado da votação, pô. Vocês têm que divulgar como cada um votou. O cidadão tem que saber como o deputado votou naquilo que interessa à sociedade, pô. Até no que interessa a ele mesmo, pô. O cara não sabe como o deputado votou numa matéria que ele é alcançado diretamente, ou para o bem ou para o mal. E aí? Como é que escolhe na eleição seguinte, se não sabe como o deputado votou nas matérias de interesse da classe trabalhadora ou do servidor público, ou do país? Não sabe. Aí diz assim, eu voto na pessoa. Não quero saber qual é a pessoa que vota. Voto em qual pessoa, não é assim? Eu não voto em partido. Eu voto na pessoa. Que pessoa, pô? Votou em qual pessoa? Pô? O que é essa pessoa? Quando a pessoa não tem mandato, ainda pode ter uma expectativa. Mas quando a pessoa está no exercício do mandato, tem que saber como ela se posicionou, pô. Como votou. Você não sabe, meu irmão. E aí, as coisas ficam da seguinte maneira. Embora o trabalhador, junto com o servidor público, embora os trabalhadores sejam a maioria esmagadora,
nas casas representativas, o trabalhador é minoria, pô. O capital é que é a maioria. Imaginar que quase metade na Câmara dos Deputados são empresários diretos, pô. Empresários diretos. Não são representantes, são empresários. Pô. O trabalhador vota no patrão, pô. E aí? Como é que fica? Aí chega agora um benefício pequeno, R$600. Ah, tem que regularizar o CPF. Porra. O cara está identificado, tem que regularizar. Filas e mais filas para o cara receber um benefício, um socorro, para não morrer rapidamente de fome, porque já está com fome. Então, é esse o drama nosso. E aí é preciso isso, um projeto de país, um modelo econômico, um projeto de sociedade. O que é que a gente fala, né? Uma sociedade... A justiça antecede. A gente fala assim, justiça e paz. Não fala paz e justiça, não. Se não tem justiça, não tem paz. Uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. É justa. Se não tem justiça, não tem liberdade. É a justiça que liberta. É a justiça que dá a fraternidade. É a justiça que dá a solidariedade. É em torno da luta pela justiça que tem a solidariedade, que tem a fraternidade. Então, se não tiver... Eu digo assim, a humanidade cunhou algumas expressões que ela tem que ser repetida na ordem em que está formulada. A gente fala justiça e paz, não é paz e justiça. Uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. A gente fala assim, você vai no Fórum do Rio de Janeiro, ali no Fórum, na rua Erasmo Braga, em frente ao Fórum tem 3 estátuas. Todo mundo passa ali e não olha o que está escrito. Está assim, justiça, lei e equidade. A justiça antecede a lei. Está lá. Então, mas a justiça é a justiça social. Essa é a justiça primeira. É a justiça social. Então, se não há essa compreensão. Agora, isso não se conquista, essa utopia não deixará de ser utopia para ser realidade se não houver a organização. Conscientes e organizados. A conscientização que empurra para a organização. E para chegar ao poder político é em torno do partido. Ninguém chega ao poder a não ser... O que está acontecendo com o presidente da República? Não tem partido. Se elegeu, não tem relação partidária, não governa. Quer dar o golpe porque não tem como governar. Pô. Agora, com medo do impeachment, mas antes de tudo, com medo de um processo criminal que tem que ser autorizado. É agora, né? O presidente da República, o presidente Michel Temer, no processo, a Câmara tinha que autorizar, não autorizou. 2 vezes, 2 votações para ele ser processado criminalmente. O pessoal soube aqui no voto da soltura dos deputados. E no voto em relação ao Michel Temer, a cada um vota de acordo com a sua convicção. No caso do Michel Temer, não era defesa da Constituição, é diferente. Ele estava solto, presidente da República. Era simplesmente autorizar o processo, não era autorizar a condenação. Ele passaria, a única forma de ter o devido processo legal era a Câmara autorizando. A maioria não autorizou. Era diferente se quisessem prender o presidente descumprindo a Constituição, ou processá-lo sem a Câmara autorizar. Não podia, pô. Então, esses debates, agora, por exemplo, há juristas dizendo que a Constituição, da qual eu sou signatário, coloca as Forças Armadas como poder moderador. Isto não é verdade. As Forças Armadas não têm o poder moderador, não pode intervir num poder. Ao contrário,
Elas estão subordinadas aos poderes constituídos. Uhum. Não tem. Vai fechar o Supremo Tribunal Federal? Vai fechar o Congresso Nacional? Isto não existe. Esse tipo de interpretação do artigo 142, garantia da lei e da ordem, não tem nada a ver com golpe de Estado, com fechamento de uma... Ao contrário, se alguém quiser fechar, as Forças Armadas não podem concordar. Não tem a competência de fechar, nem de apoiar. Tem que defender o Estado Democrático de Direito. Então, quando o presidente da República vai liderar uma manifestação, pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o fechamento do Congresso Nacional, e se faz acompanhar do ministro da Defesa, ou de outros ministros militares, oriundos da caserna, ele está sinalizando com o quê? Então, foi uma luta muito árdua para conquistar o Estado Democrático de Direito. A luta contra a ditadura reunia duas bandeiras. A unidade contra a ditadura foi construída em torno de duas bandeiras, anistia e constituinte. Uhum. E a constituinte tem que ser um divisor de águas, para dizer assim, com a Constituição na mão, ditadura nunca mais. E é isso que proclama o PDT. Entendi. Deputado, nós estamos acabando aqui novamente. Não, vamos embora. Não, agora tem que fechar porque... Não, também estou desesperado já aqui. Fechou. O senhor pode dar uma última palavra aí para a gente se despedir da galera que nos Primeiro, assiste? olha, te agradecer muito essa oportunidade. Espero que tenha sido, pelo menos, um debate esclarecedor, que possa ter provocado reflexões, posições favoráveis e contrárias, mas eu agradeço àqueles que acompanharam e estou aqui, vamos dizer, disposto a participar. Esse isolamento, num certo aspecto, me libertou. Por uma razão, eu distante da mídia convencional, eu agora não tenho um dia que eu não tenha uma live, que eu não seja convidado para uma live. Teve um dia agora que foram 3. Então eu estou tendo a oportunidade de debater, de ouvir e de falar. E isso, para mim, eu considero importante, por quê? Porque eu sou um deputado que eu não sou midiático. Eu não sou, assim, o xodó, né, dos meios de comunicação, como temos alguns, né? O xodó. Talvez pela minha natureza, talvez pelas minhas posições, eu não consigo ser midiático. Vejo aí debates na televisão, fico olhando, às vezes, o horror, né? A dificuldade de formulação, o desconhecimento histórico, as fundamentações desarrazoadas, os clichês, os clichês, difícil. Então, eu agradeço muito, fui vendo os nomes aqui de quem foi participando, mas estou à disposição. Tenho os meus canais agora, eu estou no Instagram, no YouTube, eu tenho lá, deputado Paulo Ramos, é só ingressar para saber minha atuação, conhecer meu posicionamento, saber o que eu defendo, o que eu não defendo, Eu sugiro, não é isso? Não só em relação a mim, não sou eu que estou aqui falando, mas em relação a todos. Aqueles que estão no exercício do mandato. De qualquer maneira, te agradeço muito, muito. Para mim, muito bom, deixa um abraço a todos. A luta continua. A luta continua. A luta continua. Tamo junto, eu vou chamar outras Vamos lá. vezes aqui. Falou. Quero prestar uma homenagem final ao ministro Celso de Mello. Mandar esse abraço quando ele fez a denúncia e a advertência que fez. A nação ameaçada de um golpe. Vamos lá. Um golpe fascista. Vamos lutar. Vamos impedir. Obrigado. Valeu, deputado. Cafezinho.